Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente fazer um balanço geral aí do que foi a fase de grupos da Libertadores, a fase de grupos da Sul-Americana, né? Fim dessa primeira fase de ambas as competições. Alguns brasileiros se deram bem, outros não se deram tão bem, outros fizeram o resultado que precisava e não se classificaram, outros não fizeram a sua parte e também conseguiram passar. Infelizmente eu não consegui gravar ao longo dos dias, né? Ao longo dos dias dos jogos, né? Mas correria do dia a dia. Mas hoje a gente vai fazer um balanço geral, né? Passar pelo balanço de todos os brasileiros, né? Eu começo pela Sul-Americana, grupo B, o grupo do Cuiabá, tá? O grupo que pelo menos eu imaginava, né? É impressionante. Eu imaginava que o Racing fosse se classificar. Racing e Melgar 12 pontos nesse grupo. E o Melgar acabou passando com a vitória para cima do Cuiabá, né? Eu acho que o Cuiabá fez uma participação importante e competição internacional, sempre importante você fazer esse tipo de competição, né? Pro grupo, para a gestão, enfim, para a história da equipe, né? Para ganhar mais camisa, para ganhar mais tradição. Então acho que foi uma participação bacana, não terminou como lanterna do grupo, como muitos até poderiam imaginar, né, que o Cuiabá fosse eventualmente terminar aí como o time lanterna da competição. Terminou empatado com o River do Uruguai, sim, mas terminou na terceira colocação pelos critérios de empate. Eu acho que isso, repito, é importante para a história do clube, né, para que ganhe mais camisa. É um clube que a gente considera que seja bem administrado, né, apesar das constantes trocas de treinador, mas é um grupo que a gente considera não só eu, né? Não só eu, como muitos, uma equipe que tem uma gestão mais profissional. Difícil chegar num nível de um grande clube paulista, de um grande clube carioca, né? Chegar no nível dos clubes cearenses hoje, mas ao longo do tempo, né? À medida que os anos forem passando, a região é complicada, né? Para você levar jogos para lá, para você encher estádio, né, para você conseguir patrocínio também, né, porque não é um grande polo, não é um grande centro, mas é sempre importante, a gente sempre fala aqui, é sempre importante em questão de representatividade e regional também, né, representatividade regional, e você ganhar essa bagagem, essa rodagem, essa tradição, aumenta naturalmente a ambição, né, do clube, dos gestores, aumenta as expectativas e isso tende a elevar o nível, né? A cobrança aumenta, isso ganha mais camisa, ganha mais respeito, ganha mais história, né? Então, acho que foi uma participação bacana e, de novo, assim, muita gente imaginava que o Cuiabá fosse terminar até na lanterna desse grupo. Eu, sempre otimista, dizia que torceria para o Cuiabá passar. Não aconteceu, mas é bacana a participação, acho que vale para entrar na história da equipe, do clube, e a gente espera, obviamente, muito sucesso aí nas temporadas futuras dessa equipe do Cuiabá. Falei de equipes que precisavam fazer a sua parte, não conseguiram. Esse foi o caso do Santos. O Santos se classificou ali com muita sorte, tá? Uma combinação de resultados que favoreceu muito a equipe santista. Eu imaginei que fosse ser uma classificação muito tranquila. O Santos enfrentou o Banfield na Vila Belmiro. O Banfield teve 2 jogadores expulsos e a partida terminou em 1-1. O Santos não conseguiu fazer o gol da vitória com 2 jogadores a mais, tá? O Santos não conseguiu e duas coisas assim, e se classificou porque o União La Calera venceu a Universidade de Quito e por certo momento o Santos estava eliminado, né? Não fosse o gol da Universidade de Quito, né? A partida terminou em 3-2, o saldo de gols favoreceu e o Santos conseguiu passar aí um pouquinho, uma pitada de sorte, tá? Mas isso faz parte do futebol, isso faz parte do esporte. A sorte, ela também rodeia as grandes equipes, as boas equipes, né? As equipes que são campeãs. Não estou dizendo que o Santos vai disputar o título, acho que ainda é cedo, tá? Ainda é cedo, é capaz, é possível, e a gente já falou aqui, é possível, mas eu acho que ainda é muito cedo. Mas é aquilo que eu falo assim, os grandes campeões também precisam de sorte, né, para você conseguir passar de uma fase difícil, um adversário complicado, né? Tinha 2 jogadores a mais. O Santos, que na Vila Belmiro costuma ser bastante agressivo, bastante eficiente, e
E aí, essa partida faz a gente pensar, né? O que aquele momento que o Santos chegou até a liderar o Campeonato Brasileiro, se não me engano, jogou uma rodada e depois o Corinthians jogou no dia seguinte e passou. Mas ficou na liderança por alguns momentos, né? Então, aquele Santos, né? Foi um bom momento, um momento de exceção. E agora, em virtude da sequência de jogos, a gente começa a ver o que é a realidade do Santos. Talvez seja isso, né? Mas o Santos cansa de surpreender a gente, né? O Santos é uma equipe que vira e mexe temporada após temporada. A gente fala, é uma equipe limitada, equipe, pô, com todo respeito, vai. Muitas vezes a gente fala, o ano passado, por exemplo, é uma equipe fraca, é uma equipe que tem limitações, vai brigar para não cair, e o Santos sempre surpreende, né? Esse ano, o Campeonato Paulista também brigou contra o rebaixamento mais uma vez, isso tinha acontecido no ano passado, e aí começa um Campeonato Brasileiro bastante interessante, de uma forma bastante contundente. Talvez a gente veja essa a tônica do Santos ao longo da temporada, e não só do Santos, né? Não só do Santos, é porque o Santos, pela juventude, pela garotada, a gente, pelo menos eu digo pessoalmente, alguns momentos eu pensei, cara, por essa juventude, por essa, né, recuperação mais rápida, os caras regeneração muscular é muito mais rápido, né, num garoto do que num veterano de mais de 30 anos. Então eu imaginei que, em virtude desses fatores, o Santos fosse ser uma equipe que poderia surpreender, e eu acho que fisicamente a equipe nem deve estar mal, tá? Agora, é a questão do cansaço mental, é uma coisa que o Abel sempre fala, né? O Abel sempre bate nessa tecla, de que às vezes o jogador, fisicamente ele tá 100%, mas pela sequência exaustiva, né? Muitos jogos, muita cobrança o tempo inteiro, viagens muito longas, mentalmente você se desgasta, né? Mentalmente você chega a um limite, né? E o limite, eu sempre falei que eu faço o convite, né? Para quem acha que, não, isso não interfere, né? O cara ganha para isso. Trabalha aí 12 horas num dia, né? Pega um dia qualquer, trabalha 12 horas, você vai ver o dia seguinte como é que vai ser. Você vai ficar que nem um zumbi no trabalho, você não vai render, você vai demorar 10 minutos para digitar uma frase com 10 palavras, né? Pensando como é que eu vou escrever esse texto, né? Como é que eu vou mandar esse e-mail. Então realmente o cansaço ele pega, e eu acho que o Santos vive mais uma questão de cansaço mental, uma fadiga mental do que uma fadiga física, e acabou passando na sorte. Acho que é importante para o Santos, né? Para a sequência da temporada, porque eu sempre digo aqui, você jogar mais de uma competição, existe um custo muito alto, né? De você ter que muitas viagens, né? Você tem que estar trabalhando o tempo inteiro para recuperar os atletas, tem que poupar em um, tem que poupar em outro. Mas, primeira coisa, fator grana, né? Importante para o Santos. Segundo, para o próprio Fabian Bustos e a comissão técnica testar outras opções, né? É mais uma oportunidade que os ex-atletas sempre falam, né? Você ganha muito mais bagagem, experiência jogando do que treinando. O atleta não gosta de treinar, né? Muitos, a grande maioria, né? E no jogo numa sequência de jogos é que você vai ganhando entrosamento, né? Que você vai ganhando confiança. Em treino você não ganha confiança, é só em jogo. Então é importante, eu acho que esse fator é muito importante. Passou na sorte? Passou. Não fez o seu papel? Não fez. Sofreu bastante, né? E com uma bela vantagem numérica. Mas é aquilo que eu falei. Falei e eu vou repetir. Às vezes a sorte ela acompanha, né, um campeão. Se é que... E de novo, não é dizendo que o Santos vai ser campeão. Acho que está muito longe disso ainda. O Santos ainda tem que provar muita coisa. Mas uma competição de mata-mata, a gente sabe como é que pode ser. A gente vê o São Paulo, por exemplo, que declaradamente o Campeonato Brasileiro é a prioridade, né? Outras equipes vão fazer vão adotar a mesma postura eventualmente. O Santos, numa brincadeira dessa, pode ir avançando e aí chega lá na frente, né? Precisa de uma mobilização especial, até pela pontuação que já fez no Campeonato Brasileiro, pode abrir mão por alguns jogos, por algumas semanas, né? Isso é possível. Então, acho que no balanço geral do Santos não fez sua parte, eu repito mais uma vez, mas passou aí graças à Universidade de Quito, e o Santos está na próxima fase
da Copa Sul-Americana. O São Paulo, líder do Grupo B, já estava classificado, fez uma partida meramente protocolar com o Ayacucho, não foi uma grande partida. Alguns torcedores, obviamente, né, ficam aborrecidos pela atuação, mas o São Paulo, que já estava classificado, venceu mais uma vez. Né? Venceu mais uma vez, sem... Perdão, galera. Não digo assim sem dedicar esforço, né? Mas sem o foco de 100%, até porque já estava classificado. Então acho que cumpriu tabela, venceu mais uma vez, tá? Mais uma vitória do São Paulo. Vitória que é importante, que eu falei do Santos, eu estendo para o São Paulo, né? Para o Rogério Ceni fazer testes, para ele observar jogadores, né? Para ele dar confiança para jogadores, variações táticas, tudo isso. O Rogério Ceni é um treinador que ele varia muito a equipe taticamente, e você jogar sempre uma partida sem o peso de ter que vencer é importante, porque você pode fazer quantas experiências quiser. O São Paulo poderia perder essa partida que já estava classificado. Então, se você jogar sem esse peso, eu acho que deve ser a melhor coisa do mundo, né? Óbvio que para o torcedor, não com o torcedor de São Paulino ali de olho, né? Sobre a vigilância do torcedor, que sempre cobra, que sempre vai cobrar, e está no seu direito, né, de exigir uma boa atuação, mas a realidade do São Paulo é essa, né? Uma equipe que está focada no Campeonato Brasileiro e até surpreende, né, a campanha que fez na Sul-Americana de sobrando. Né? O São Paulo sobrou no seu grupo, termina com 16 pontos, e o Everton do Chile com 11 pontos. O São Paulo tem uma vantagem de 5 pontos para o segundo colocado. Então, você vê que, e de fato, sim, o Rogério colocou a equipe alternativa para jogar Sul-Americana. Não é aquilo que às vezes pode soar como um migué, né? Ah, não, a gente tá focando no brasileiro e aí vai ganhando na Sul-Americana, aí pode ter gente que vai pensar, tá realmente focado no brasileiro? Tá querendo só tirar o peso? Não, o Rogério tá colocando equipes alternativas da Sul-Americana. Ele realmente está focado no brasileiro. E esse resultado, essa classificação da forma como foi, isso é importante. Porque mostra que as opções de banco, elas podem eventualmente brigar por uma titularidade, né? E o Rogério Ceni que deu uma chamada na diretoria, né? Se a gente pode dizer assim, enquadrou a diretoria em coletiva, falando que não pode vender jogadores por menos de 2 dígitos, né? E que se for vender, tem que estar mapeando reforços para as mesmas posições, e eu acho que ele está certo, né? Ele está certo. O São Paulo vai vender jogadores, o São Paulo precisa vender jogadores. O São Paulo precisa vender jogadores. Inclusive, o Rogério Ceni reclamou, né? Fala que precisa vender jogador, mas o time há muitos anos não honra os seus compromissos. Né? Sempre não está com superávit, né? Não é que não está honrando os compromissos, não está com superávit. Mas eram outras gestões, né? O Rogério Ceni faz as críticas, mas essa é uma nova gestão. Do mesmo grupo político, mas é uma nova gestão. E me parece que a gestão Casares é uma gestão bastante razoável. Né? Uma gestão que, a princípio, depois de toda aquela polêmica, né, da mudança do estatuto, me parece uma gestão bastante responsável, bastante consciente, e confia no Rogério para liderar o futebol do São Paulo. Agora, para que o Rogério consiga fazer um bom trabalho, ele precisa de bons jogadores, e eu concordo com ele. Se vai vender, se existe essa necessidade, que venda por um valor alto, né, para compensar a perda de um jogador importante, tem que trazer um reforço para a posição, um reforço não do mesmo, não dá para trazer do mesmo nível, mas a altura pelo menos, né, para que não haja tanta perda técnica, né. Então o Internacional se classifica, foi muito bem. O Internacional também se classificou, 5-0 para cima do 9 de outubro. Também goleada do Mano Menezes, hein? Chama até atenção. 5 gols uma equipe do Mano Menezes. Uma equipe que vem empatando aí uma sequência longa de empates, né? Pensando no Campeonato Brasileiro, pelo menos. Então, grande resultado. Acho que é um resultado para dar confiança, né? E o que eu falei... E aí eu vou estendendo, né? O que eu falei de São Paulo, de Santos, São Paulo, falo do Internacional também. Né? Grana, importante. Mais jogos, mais competições. Porque, de novo, o jogador gosta de jogo, né? E com o jogo que você ganha confiança, e que a equipe do Internacional precisa é de mais jogos para que os jogadores incorporem cada vez mais as ideias do Mano Menezes e ganhem confiança para que essa equipe
siga evoluindo, né? Para que essa equipe siga em evolução. Atlético Goianiense, primeiro colocado do grupo F, o Atlético precisava, encarava a LDU e não poderia perder da LDU, né? Jogava por um empate. O Atlético Goianiense fez o seu papel, um empate em 1-1, né? Saiu até atrás, conseguiu um empate importante e o Atlético passa para a próxima fase. Vou ser repetitivo e mais uma vez, né, estendo o que eu falei para todos os outros, eu estendo para o Atlético Goianiense. Importante para a equipe, né, para dar confiança. Equipe que sempre complica para quem vai jogar na sua casa. Então, agora não pode como é que é a palavra? Agora não pode se deslumbrar, né? Porque a campanha no Campeonato Brasileiro ela não é bacana, né? Ela não é interessante. Tem que tomar um certo cuidado, porque esse deslumbre, né? De você estar indo mal no Campeonato Brasileiro e seguir bem numa Sul-Americana, isso pode mascarar. E na hora que decidir, falar, opa, agora a gente precisa olhar para o brasileiro, aí pode ser tarde. Então é importante? Mas não pode esquecer que tem uma competição de pontos corridos rolando, as rodadas estão passando, o tempo está correndo rápido, né? E está escapando. Então, importante? Sim, importante, né? Para rodar o elenco, para que os jogadores ganhem confiança. Agora isso tem que ter um reflexo no Campeonato Brasileiro também. Essa confiança que se tem numa competição de mata-mata agora, né? Vai começar um mata-mata, isso tem que acontecer no Campeonato Brasileiro também. Essa mobilização precisa acontecer nas duas frentes, porque senão, né, pode complicar. E a gente vê equipes como, por exemplo, o Ceará, que eu falo agora, e eu vou falar de Fortaleza também, senão o negócio pode azedar. O Ceará, líder do Grupo G, venceu o Independente, hein? 2-0 e 2-0 em Avejaneda, tá? Avejaneda, na casa do Independente, 2-0 Ceará, campanha de 100%, impressionante a campanha que fez o Ceará nessa Sul-Americana. E é aquela coisa, né? Eu acabei de falar é a única, aliás, é importante destacar, a única equipe que fez o 100% na fase de grupos. Agora, essa mobilização que acontece na Sul-Americana, isso precisa acontecer no Brasileirão também, né? Tá passando, tá correndo, tá na zona do rebaixamento, né? E tá vendo o bonde passar. Na hora que for decidir que é a hora de fugir do rebaixamento, pode ser tarde. O Ceará tá numa situação muito melhor que o Fortaleza, por exemplo. Na minha opinião, o Ceará tá muito melhor. Uma vitória já coloca já dá uma outra perspectiva. O Fortaleza, uma vitória não tira nem da lanterna, né? Então a vitória do Ceará já dá outra perspectiva agora no Campeonato Brasileiro, isso, né? Agora, essa mobilização, ela precisa acontecer em duas frentes. Vamos ter que abrir mão da Sul-Americana para acontecer isso. Então que abra mão da Sul-Americana. Eu acho que você se manter na Série A é muito mais importante do que uma competição de mata-mata. Tem todo o prestígio, isso é legal, é bacana para a história do clube, né? Falei do Cuiabá, para a história do clube, né? Para que a equipe ganhe mais camisa, mais tradição, mas a que preço, né? Qual o custo disso? Por isso que a gente fala, tá na hora de abrir o olho, né? Tá na hora porque é uma boa equipe, fez bons jogos no Brasileirão, fez, não tá tendo resultado, não está. Assim como o Fortaleza também, o Fortaleza está fazendo bons jogos. Contra o Fluminense, o Fortaleza foi muito melhor, né? Mas chegou a tomar até 2 gols, perdeu de 1-0 e chegou a tomar um outro gol que foi marcado impedimento, né? Mas não adianta fazer um bom jogo e perder, né? É ponto que tá fugindo, tá escapando enfim, né? Tá ficando repetitivo eu falar aqui, mas tem que parabenizar, acho uma grande campanha, 100%, 18 pontos, fantástico, sensacional, mas agora acho que já tá na hora de olhar pro Campeonato Brasileiro com a mesma motivação. Não digo que falta vontade, mas com a mesma mobilização precisa acontecer, com a mesma intenção, né? Tem que encarar como uma final agora os jogos do Brasileirão. Grupo H, para encerrar a Copa Sul-Americana, o Fluminense, e aí eu falei, né, iniciei falando, equipes que fizeram a sua parte e não se classificaram. O Fluminense precisava golear o Oriente Petroleiro, precisava golear e torcer para um empate
entre Júnior Barranquilla e União Santa Fé. O jogo foi na Colômbia, na casa do Barranquilla, e o Júnior Barranquilla perdeu de 4-0 do União Santa Fé. Então você vê, o Fluminense consegue uma goleada histórica de 10-1 fora de casa, e o Júnior Barranquilla, né, que vinha sendo talvez uma das melhores equipes desse grupo, perdeu de 4-0 em casa, né? E o resto, eu acho que sim, pô. Acho não, né? Se empatasse, até pelo que o Fluminense vinha fazendo na competição, se empatasse já seria um bom resultado, né? Porque não dá para imaginar que o Fluminense fosse fazer tanto gol, né? Mas nem isso o Barranquilla fez, né? Surpreendido, União Santa Fé, repito, grande resultado, 4-0. E infelizmente pro Fluminense não adiantou de nada, né? Uma grande, porra, é brincadeira, cara, que os caras fizeram lá 3 gols do Cano, porra, brincadeira que os caras ficaram, assim, a gente fica até sem palavras, porque não é comum, né, você ver esse tipo de resultado. É absolutamente incomum, assim, é impressionante, é muito gol. E o empate contra o Santa Fé, que é a equipe que na hora a gente falava, né, na quinta rodada a gente falava, pô, o empate é ruim pro Fluminense, né? Porque vai agora para a última rodada precisando golear, sendo que não tinha conseguido nenhuma goleada ainda, né? Novo treinador, Fernando Diniz, e tendo que torcer também por empate, né? A goleada o Fluminense fez, né? E o empate infelizmente não aconteceu. Ele falou, teve gol do William, 3 gols do Cano, 3 gols do Matheus Martins, 2 jogadores fizeram hat-trick. É impressionante, cara. Assim, uma bela partida, uma bela goleada, é que a gente sempre fala. Você respeita a bola fazendo mais gols, se o adversário está permitindo. Então, você, em respeito à bola, em respeito ao torcedor, você tem que continuar agredindo, né? É uma oportunidade, você não pode deixar escapar a oportunidade. Você pode fazer história, você pode bater um recorde histórico. Essa goleada tá na história do Fluminense. E com essa equipe, né? Vai ter gente que vai falar assim, nossa, o Fluminense teve tantas grandes equipes, mas foi essa equipe que fez 10 gols, né? Então, é por isso que eu sempre falo aqui, cara, você tem a oportunidade de fazer 5, 6, 7 gols no adversário, não tem que fazer cera, não tem que fazer corpo mole, tem que estar ligado no 220 e fazer 5, 6, 7, se o adversário permitir. Tem que ir para cima, tem que marcar gols, tem que golear, porque é assim que você respeita a bola. Infelizmente para o Fluminense não deu, né? Uma campanha bastante errática, se a gente pode dizer assim, e troca de treinador também. Não dá para dizer que não seja um vexame, tá? Não dá para dizer que não seja um vexame, de um certo ponto de vista, sim, tá? Eu não gosto de ficar falando isso parece estar cobrando uma equipe, mas, poxa, uma equipe que se reforçou essa temporada, focando numa fase de grupos da Libertadores, chegou ali muito perto, né? Venceu o primeiro jogo, foi pro segundo jogo precisando, cara, só empatar com o regulamento embaixo do braço para chegar na fase de grupos da Libertadores, é eliminado, né, de forma bastante melancólica. O grupo sentiu bastante, né? O Abel na época falou isso, depois foi campeão carioca. Abel foi demitido, chega Fernando Diniz, a Sul-Americana era vista como obrigação, até por não ter chegado à fase de grupos da Libertadores, e a obrigação acabou não acontecendo mais uma vez, e para muito torcedor fica o sabor aí de derrota mesmo com a goleada, né? Agora, dá para cobrar? Não dá, tem que cobrar de gestão, né? A diretoria. O pessoal que comanda o futebol. Agora o elenco, o Fernando Diniz, não dá. Os caras fizeram a parte dele. O treinador tá chegando agora. E, pô, os caras meteram 10 gols, né? Era o que precisava. Agora, por outro lado, você precisa. O resultado que o Santos precisava aconteceu. Por outro lado, o Fluminense não aconteceu, né? Querer demais também. Torci bastante, né? Torci bastante para que acontecesse, mas à medida que os gols do Santa Fé foram acontecendo, 1, 2, 3, aí quando chegou o terceiro, eu falei, agora já era, né? Agora infelizmente não vai dar, e o Fluminense já estava goleando naquela altura, né? Já fazia o placar que precisava. E aí, pô, infelizmente não vai rolar, mas foi melhor que encomenda.
tem que parabenizar. E eu falei, pô, na hora, daqui a 10 anos, quando falar goleada do Fluminense, vai ser essa equipe. E aí vai ter pô, mas teve equipes muito mais brilhantes, né? Sim, mas é uma coisa que o Paulo Nunes falou antes do Palmeiras conquistar o bicampeonato recente. O Paulo Nunes falou, pô, teve o Palmeiras da Academia, Ademir da Guia, mas nós fomos o Palmeiras campeão da Libertadores. Nós fomos a primeira equipe do Palmeiras a vencer o primeiro título de Libertadores do Palmeiras. Então a gente tá na história. Então os caras jogaram muito mais que a gente, jogaram. Mas foi a gente que ganhou a Libertadores. Então, não passou para a fase de mata-mata? Não passou. Tá? Não passou, infelizmente não deu. Mas foi essa equipe que marcou 10 gols. O adversário é fraco. Não interessa. Interessa. Tá? Um monte de gente pegando baba aí, não tá fazendo. Não consegue fazer nem 5 gols, né? Nem metade do que o Fluminense fez. Então foi uma participação bacana, é um placar, é um resultado para dar muita confiança, muita moral. E eu espero que o Fluminense consiga fazer um grande campeonato brasileiro para aí sim chegar à fase de grupos da Libertadores sem ter que jogar uma pré-Libertadores, né? Aí você chega direto e não tem que passar pelo sofrimento que passou. Acho que isso agora passa a ser a nova obrigação. E eu acho que essa vitória é importante para construir esse caminho, para pavimentar esse caminho, ver que tem muita coisa boa, atletas que ganham muita confiança. E esse é o momento agora de, com essa confiança elevada, conseguir pontos importantes, gols importantes, porque pode ser decisivo no critério de desempate. E falei, repito, torço para que o Fluminense consiga fazer uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, tá? Vamos pular agora para Libertadores da América, tá? Eu vou deixar para falar do grupo A do Palmeiras no final, tá? O Palmeiras é a única equipe que fez 100% de aproveitamento, 18 pontos. Aliás, é muito difícil uma equipe fazer 18 pontos na fase de grupos da Libertadores e eu vou falar sobre isso, né? Falar do grupo B, o grupo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense passou, tá? Venceu por 5-1 o Caracas nessa última rodada. Uma goleada aí importante pro Felipão, hein? Bela goleada. Eu, com todo respeito, tá? Todo respeito, até por muito recente aí o Felipão no Atlético, eu não imaginava um placar tão relaxo. Eu achei que ia ser uma classificação bastante complicada, tá? Achei que ia ser bastante difícil. E curiosamente, né, termina assim, Libertad com 10 pontos, líder do grupo, o Atlético Paranaense vice-líder também com 10 pontos, né? E por muito pouco, cara, assim, foi por muito pouco que o Atlético não consegue a liderança, porque o Libertad também fez o seu papel e goleou o The Strongest, né? O Atlético Paranaense fez o favor de tomar uma goleada, uma humilhação do The Strongest, e aquele resultado custou muito caro aí para a liderança. Agora pode não, a chance de, não dá para dizer que vai pegar, porque vai ter o sorteio, mas a chance de pegar um adversário muito complicado logo de cara, ela é real, né? Ela é muito grande. Porque é o que eu falei aqui, o Palmeiras eu vou falar depois, já o líder. Estudiantes é uma boa equipe, apesar de ter perdido a última rodada para o Vélez por 4-0. Estudiantes é uma grande equipe complicada, pode pegar o Atlético Mineiro, o Boca, então assim, é complicado, né? Custou caro. Assim, era outro treinador, era o Fábio Carille, e aquela derrota para o Estudiantes custou o cargo do Fábio Carille. Mas o 5-0 foi bacana, foi legal de ver, mas infelizmente não foi o bastante. E o Atlético fez o seu papel, fez a goleada. Agora, por outro lado, o Libertad também fez o seu papel, né? E as duas equipes passam para a próxima fase. Então, mais um brasileiro que se deu bem. O grupo C, cara, esse grupo aí o Bragantino não deu, hein? Azedou pro Bragantino. O Bragantino, antes da sexta rodada, era o vice-líder do grupo. Precisava de um empate aí para conseguir a sua classificação, eventualmente, né? Era o mínimo, pelo menos, né? Era o mínimo, né? Óbvio que precisava torcer contra o Vélez, mas o Vélez acabou ganhando, mesmo que o empate não passaria. Mas tomou 3-0 do Nacional do Uruguai. O Vélez goleou o Estudiantes. Eu tinha falado aqui, eu via como uma oportunidade boa para o Bragantino, porque o Bragantino precisava buscar apenas um empate, né? Parece fácil, mas não é. Mas buscar um empate. E o Estudiantes mirando uma boa campanha campanha geral, uma boa campanha geral para fazer os jogos da volta em casa,
era de se esperar que o Estudiantes fosse complicar e fosse dificultar muito o Vélez, né? E isso não aconteceu, né? Não aconteceu. O Bragantino toma uma goleada e o Vélez aplica uma goleada no Estudiantes. Então o Estudiantes terminou o líder do grupo, já estava classificado, né? Já era líder, sobrando desse grupo. E o Vélez com a vitória, segundo colocado, o Bragantino termina na quarta colocação. Nem na Sul-Americana o Bragantino conseguiu a classificação, né? Nem para a Sul-Americana, é impressionante. Quer dizer, eu tinha comentado até, né? O Bragantino precisava só empatar, mas o Bragantino não é uma equipe de empatar jogo, né? O Bragantino não tem esse perfil de jogo de se defender, de ser brigão, de ser marrento, de jogar com o regulamento debaixo do braço, de se jogar o tal do futebol feio. Tá? O Bragantino poupou os jogadores no Campeonato Brasileiro justamente para essa partida e tomou uma goleada. A gente sempre fala, tradição, peso de camisa, e eu acho que isso faltou ao Bragantino. Tá? Acho que faltou. Quinta rodada terminou muito positivo para o Bragantino, terminou de forma sensacional para o Bragantino. Mas essa questão da camisa, da tradição, isso pesa bastante, cara. E eu acho que, pô, é legal assim para a equipe ganhar. Já foi bem no ano passado na Sul-Americana, chegando à final. Então, uma equipe que ganha. Acho que ganha muito com essa participação na Libertadores, apesar de terminar na lanterna do grupo. Acho que ganha bastante com essa participação, né? De entender uma competição sul-americana. Pô, pegou Estudiantes, Vélez e Nacional do Uruguai. Era um grupo bastante complicado, né? E mesmo assim, um grupo ruim, né? Um grupo ruim. Estudiantes se classificou tranquilo, sobrando, e todos os outros três, tudo embolado, né? Por isso que eu falam que o grupo. A gente falou que o grupo do Palmeiras era uma baba, do Flamengo era uma baba. E esse grupo do Bragantino era uma tiriça, né? Era impressionante. Todo mundo fazendo uma força danada para não se classificar. E na última rodada, aí sim, né? As equipes mais tradicionais decidiram jogar bola, né? E acabou passando o Vélez e o Estudiantes. Lamentável, assim, triste, porque eu falei, eu vi um cenário positivo para o Bragantino, né? Mas não aconteceu, né? Até porque mesmo se o Bragantino empatasse, a vitória do Vélez tiraria o Bragantino, mas o Bragantino estaria na Sul-Americana, né? Então, o que vai ser o resto da temporada do Bragantino? Eu não sei. Não sei, é difícil dizer, assim. É uma equipe que tem um futebol ofensivo, joga um futebol legal, mas tem muitas inconstâncias, tá? Em momentos decisivos, em momentos que a equipe precisa mostrar serviço, mostrar que veio, mostrar que tudo aquilo que se fala dessa equipe, fazer valer dentro de campo de verdade. Não sei, falei, talvez a pressão, falta de tradição, pode ser tudo isso, mas tem que ter uma equipe pioneira, né? Tem que ter equipe que vai encarar esses medos e vai subir. Infelizmente ainda não é essa, tá? Né? Mas a gente torce para que isso venha acontecer num futuro breve, tá? Grupo D, o Atlético Mineiro se classificou em primeiro do grupo, apesar de ter perdido para o Tolima. As duas equipes terminaram empatadas, mas o Atlético, nos critérios de empate, terminou na liderança do grupo, né? 11 pontos as duas equipes, jogando Mineirão, hein? O Galo perdeu para o Tolima no Mineirão. E o América terminou na lanterna, né? Perdeu do Independente de 3-0. Era uma classificação para a Sul-Americana, era uma classificação muito difícil, tá? Mas eu estava na torcida, infelizmente não aconteceu. Era muito complicado mesmo. Era realmente tarefa difícil e eu tava muito no misticismo, né? Pelo que o América fez na pré-Libertadores, eu falei, pô, nos momentos difíceis nessa Libertadores o América cresceu. E eu imaginava que poderia crescer, infelizmente não deu, né? Mas termina uma participação numa competição do tamanho da Libertadores, na lanterna não é o ideal, não era o que ele queria, mas passou por uma tarefa difícil, né, de passar pela pré-Libertadores, chegou na fase de grupos e eu acho que valeu a participação para a equipe repetir, ser repetitivo, como diria Mauro Betting. Para a equipe ganhar mais tradição, mais camisa, né? O torcedor sentir esse ambiente, né? E para a próxima temporada aumentar o nível, né? Essa próxima temporada, no caso aumentar o nível,
né? Buscar, assim como eu falei do Fluminense, buscar uma classificação para uma fase de grupos aí direto, né? Um pouco mais tranquilo, né? Qualificar o seu futebol, melhorar a sua gestão. Tem oportunidade para isso, tem. Se vai acontecer, aí a gente vai ter que acompanhar o campeonato para saber o que vai rolar, tá? Grupo E, cara, assim, Boca Juniors terminou como líder do grupo e o Corinthians tinha tudo para terminar como líder desse grupo. Tinha absolutamente tudo. Jogou contra o Always Ready na Neoquímica Arena, né? O Corinthians teve adversários difíceis. Teve que buscar pela derrota, por ter perdido do Always Ready na primeira rodada. Teve que buscar um empate em Cali, teve que buscar um empate na Bombonera. Conseguiu, né, esses empates, esses pontos importantes. E, fazendo o último jogo na Neoquímica Arena. Óbvio que poupando alguns jogadores, mas o Always Ready também tem uma competição importante para jogar e estava poupando os jogadores também. Então, assim, o Corinthians era o cenário perfeito para o Corinthians entrar, ganhar, golear. O Corinthians sai na frente, num erro do Bambu, o Always Ready empata o jogo. E, o Always Ready, o Corinthians teve chance de ampliar o marcador? Teve, mas o Always Ready também teve chance de ganhar o jogo. Então você vê que a partida que começou bem, né, antes do jogo, todo mundo dava o Corinthians como vencedor e líder do grupo. A partida foi rolando, parecia que ia ser uma vitória fácil. Veio empate, teve oportunidades de fazer gols, né, de voltar aí, a ganhar esse favoritismo e quase foi surpreendido. O Corinthians quase foi eliminado da Libertadores, né? É uma loucura, assim. Vexame, eu não diria que foi vexame, mas é o fletar com perigo, né? Eu falei aqui antes, pra quem não... Parece que você fala, eu falei, tá gravado isso, é só pegar. Eu falei, olha, tem gente que tá falando que o Corinthians já é líder do grupo, que já vai ganhar. Esse tipo de jogo é aquele jogo traiçoeiro. Porque tá todo mundo falando, o adversário vai entrar com equipe mista, e aí é natural subir a cabeça, né? Você entra com um pouco de soberba, é natural, cara. Assim, querendo ou não. E aí o Corinthians, vamos jogar em casa, né? O que o Vitor Pereira pensou? Vamos jogar em casa. Aqui na Neoquímica Arena, aqui na nossa casa, a gente sempre ganha. Né? Se não ganha, se não ganha fácil, a gente ganha no sufoco, né? Na raça, na base da raça. Se o negócio azedar, eu ponho os titulares. E ele fez isso. Então, a gente vai se classificar tranquilo. Né? Eu posso poupar o elenco e seguir brigando pela liderança do Brasileirão. Quase custou a Libertadores, tá? Por isso que eu falei, assim, esse tipo de partida, ela é das mais traiçoeiras. Porque o Always Ready já eliminado, os caras vão lá sem nenhum peso. A responsabilidade não é minha. Quem tá jogando em casa que tem que brigar pela liderança são eles. Eles que tem que ganhar o jogo. A gente vai vir aqui, a gente vai curtir nosso futebol, a gente vai curtir esse momento. E os caras curtiram demais, hein? Os caras curtiram demais, quase complicou, quase azedou, hein? Foi por muito pouco ali o Corinthians, tá? E o Boca Juniors venceu o Deportivo Cali, um placar de 1-0, e terminou como líder do grupo, né? Tinha tudo para terminar na vice-liderança, o Corinthians na liderança. Agora é o que eu falei do Atlético Paranaense, né? Agora, o problema disso, de ter empatado com o Always Ready, é que agora o Corinthians cai no pote 2. A chance do Corinthians pegar um adversário tradicional que vive um bom momento, ou mesmo o próprio Boca, né, que é uma equipe que cresce em competição de mata-mata, é muito grande, cara. Pode pegar o River, pode pegar o Boca, pode pegar o Palmeiras, pode pegar o Atlético Mineiro, pode pegar o Flamengo, o Estudiantes. Então, assim, esse empate custou muito caro pro Corinthians, tá? E pode ter custado o Corinthians avançar para umas quartas de final da Libertadores, né? Porque entrou com uma certa soberba, achando que já estava... Por isso que eu sempre digo, o pessoal da imprensa, cravando, já está classificado, já é primeiro do grupo, né? Isso mexe com o jogador, o jogador ouve tudo isso, o Vitor Pereira ouve isso, e vamos focar no Brasileiro, a gente é líder, vamos abrir mais pontos, né? Tá aí o resultado, né? Pode custar muito caro, porque se termina na primeira colocação, a chance de você pegar um adversário mais fraco por sorteio é muito maior, porque você vai pegar o segundo colocado dos grupos, né? Óbvio que tem segundo colocado que é muito bom, mas a chance de você pegar um adversário mais tranquilo era muito alta pro Corinthians.
E aí a chance de passar por umas quartas de final, avançar, de repente crescer na competição, ganha mais dinheiro, né? Porque você avança mais uma etapa, pô, agora tudo isso vai complicar, né? Vai complicar. Óbvio que o Corinthians tem condição, o Corinthians tá jogando dessa forma, né? Equipe que cresce em momentos difíceis e se não ganha na técnica, ganha na raça. Mas agora vai a chance de pegar um adversário enjoado que é muito grande, cara. É muito complicado. Então acho que custou muito caro esse empate. E o Boca mais uma vez mostra que pô, é uma equipe que a tradição pesa, né? A camisa pesa muito na Libertadores. Pesa demais. E terminou assim. Boca 10 pontos, Corinthians 9, né? E o Always Ready que não tinha nada com isso. Foi lá para se divertir e quase estragou a festa dos corintianos, tá? Grupo F, River Plate e Fortaleza, tá? River já estava classificado, termina com 16 pontos, tá? Sete vitórias não, né? 5 vitórias. Ai, Laiara. 5 vitórias e um empate, né? 7 vitórias, né? Nem tem como fazer 7 vitórias. 5 vitórias e um empate. O River fez uma bela campanha. O Fortaleza venceu o Colo-Colo, cara. Assim, que grande resultado, tá? Baita resultado. O jogo no Monumental de Santiago foi 4-3 pro Fortaleza, hein? O final do jogo foi tenso, hein? O Colo-Colo buscou empate e chegou perto. O empate também era favorável ao Fortaleza. O Colo-Colo precisava vencer. Mas o Fortaleza foi muito bem, né? E o que o Fortaleza fez de gols aí no Colo-Colo é o que falta no Campeonato Brasileiro, né? Assim, eu me alegro, eu fico feliz. O torcedor do Fortaleza faz a festa e tem que comemorar e tem que curtir esse momento. Mas é o líder, líder não, né? É o líder às avessas, né? É o lanterna do Campeonato Brasileiro e nenhuma vitória tira o Fortaleza da lanterna. É bizarro, né? É bizarro. Pô, que é legal, que é bacana, é muita grana. Por isso que eu sempre digo, eu tava falando aqui, né? Quando eu falei do Cuiabá, do Bragantino, sempre tem equipe pioneira, né? Tem que ter aquela equipe que vai fazer uma grande campanha, que vai levar o time para uma fase mais avançada de uma competição como a Libertadores. Sempre tem que ter o pioneiro. O Fortaleza, primeira vez na Libertadores, primeira vez já passa da fase de grupos da Libertadores. Pô, isso é legal pra caraca. Mas o Campeonato Brasileiro tá ficando, né? Tá ficando, então. Qual que é o preço disso, né? Qual que é o custo disso? A gente só vai saber lá na frente. Mas eu já falei, vou repetir, o Fortaleza para mim já é uma das equipes que vão brigar contra o rebaixamento nessa temporada. Ainda mais avançando na Libertadores, quanto mais o Fortaleza avançar, mais caro isso vai custar pensando no Campeonato Brasileiro. Uma vitória não tira o Fortaleza da lanterna. 2 vitórias também não deve tirar, porque os adversários também não tá ninguém parado, né? 2 vitórias para mim também não tiram o Fortaleza uma vitória não tira da lanterna e 2 vitórias não tiram da zona do rebaixamento, não mais, né? Não, então você vê que rema contra a maré agora e a situação vai ficar cada vez mais complicada à medida que o Fortaleza for avançando nessas competições de mata-mata, que é legal, que é bacana, que tem que curtir, tem tudo isso. Agora o preço disso aí é muito caro, tá? Essa brincadeira pode custar muito caro pro Fortaleza, tá? Mas fica aqui, a gente parabeniza. Grande, pô, baita resultado, né? O Fortaleza perdeu do Colo-Colo, fez um baita jogo jogando na Arena Castelão. Acabou perdendo, né? E que grande vitória, né? Deu troco no Colo-Colo jogando fora de casa, né? Belo resultado. Boa equipe, assim. Eu falei, o Fortaleza jogando contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro jogou muito bem, mas não adianta jogar bem e perder, né? Então, vai custar caro. Já tá custando caro e vai custar ainda mais caro, tá? O grupo G não tem brasileiros, mas passou o Colón e o Cerro Porteño. O grupo H, o grupo do Flamengo. O Flamengo também se classifica com 16 pontos. Venceu por 2-1 o Sporting Cristal. Mais uma vitória, mais uma partida, mais uma vitória com bronca e reclamação da torcida rubro-negra. Uma atuação que não foi exuberante, uma atuação que não convenceu o seu torcedor, né? Ainda, peço perdão pelo termo, mas ainda viúva do Jorge Jesus. E
partida não foi boa, de fato não foi, rendimento não é legal, não é, evolução no trabalho, a gente não vê, mas é importante a gente destacar que o gol que o Flamengo tomou é impressionante, cara, assim, o Hugo Souza, o Neneca, cara, é um absurdo, assim, ele não... Eu acho que cabe ao treinador isso. O treinador ele tem que preservar o atleta. E o Paulo Souza ele tá queimando cada vez mais o Hugo Souza. Mas ele não tem opção, porque o Diego Alves está voltando de lesão, ele não vai colocar o Diego Alves, porque né, tem uma rixinha entre eles. O Santos é impressionante, né? O Pablo chega no Flamengo e se machuca. O Santos chega no Flamengo e se machuca também, né? O cara que chegou para ser titular. É curioso, bastante curioso. O que está acontecendo ali internamente? Também não sei. Mas o Paulo Souza vai continuar colocando o Hugo, né? Porque por falta de opção. Agora, o treinador ele tem que entender quando chegou o momento. Assim, ele tem que poupar, ele tem que preservar o atleta. Que é uma coisa que o Abel Ferreira fez com o Gabriel Menino. O Gabriel Menino tá voltando a atuar no Palmeiras agora. Depois de tanto tempo, cara. Eu acho que a última partida que ele fez foi em, não sei, janeiro, fevereiro. Depois ele entrou em algumas partidas, jogou só 5 minutos de jogo, talvez. Então o Abel... E aí ele foi cortado do Mundial, fez alguns posts ali enigmáticos, o torcedor pegou ainda mais no pé dele... O Patrick de Paula também, só que o Patrick acabou saindo, ele foi comprado. Mas o que o Abel estava fazendo? O Abel estava preservando esses dois atletas. É óbvio que eles ficaram na bronca e o Patrick de Paula fez uma provocação também, né? Assim como o Gabriel Menino não vi como provocação. Ele curtiu o post do Chelsea campeão mundial. Não vi como provocação não, mas a galera pegando o pé, né? Mas eu não vi como provocação não. Qual que é o problema de você prestigiar a equipe campeã? Enfim, até para ele também tentar cavar uma vaguinha ali no Chelsea, né? Ele que não é bobo nem nada. Então, eu não vi mal nenhum, mas óbvio que o torcedor que tinha acabado de perder pro Chelsea naquela altura, ficou a sensação de uma provocação, até porque ele tinha sido cortado. E eu tinha comentado aqui no podcast, para mim o Abel está preservando o atleta, né? Ele sabe que o atleta não está rendendo. Ele sabe que algumas atitudes o torcedor não viu com bons olhos. E o que ele está fazendo? Não é que ele não quer o atleta. Ele está preservando. Está preservando porque o torcedor está pegando no pé. E se continuar colocando, o atleta vai cair de rendimento. E o que ele fez? Aí entra o papel do treinador. Ele é um gestor de elenco. Ele, mais do que um treinador, ele é um gestor de pessoas. E se o Patrick de Paula estivesse no Palmeiras até hoje, ele estaria voltando a atuar agora também, junto com o Gabriel Menino. Então, cabe ao treinador entender quando é hora de... não é que o atleta não me agrada. Não é que eu não estou gostando do atleta, é que eu preciso preservar. O cara não está atuando bem. E como diz o Abel Ferreira algumas vezes, não leva muito a sério, nem fica de muita... Não é levar a sério, mas fica de muita brincadeira nos treinamentos, né, em momentos sérios, não que o atleta não esteja encarando com seriedade, mas fazendo muitas brincadeiras em momentos importantes, que tem a hora de brincar, tem a hora de levar a sério e preservar o atleta. E é isso que está faltando ao Paulo Souza. Quem que é o goleiro que tem à disposição? Se tiver que trazer alguém da base, tem que tirar o Hugo. Infelizmente, não tem clima para o Hugo continuar, e essa falha contra o Sporting Cristal deixa cada vez mais claro que é um jogador que está sem confiança. Ele pode fazer 10 partidas e arrebentar em 10 partidas. Se ele falhar na 11ª, aí volta tudo. Então cabe ao treinador poupar, porque ele pode acabar com a carreira do atleta também. Ele pode acabar com a carreira do Hugo Souza, né? Então cabe o que o Hugo Souza deve fazer no treinamento deve ser impressionante. Mas para jogar uma partida oficial não dá. Já começa o jogo com alguns torcedores vaiando. Como é que o cara vai render? Não tem como. E não há quem consiga render dessa forma. Ou o cara tem que ter muita personalidade, né? E infelizmente vem mostrando que não é esse cara, o Hugo, né? Até porque também é muito novo. Então eu acho que já passou da hora. E ele, como um gestor, ele tá pecando nesse aspecto.
Ele tá pecando em várias coisas, né? Não vê a evolução do trabalho, mas eu acho que a questão do trabalho, da evolução do trabalho, também tem muito de falta pô, não digo falta de profissionalismo, mas muito também do papel dos jogadores, de não comprar a ideia dele. Porque eu vejo, por exemplo, o Pilhado, né? O Thiago Asmar falando, mas isso é culpa do Paulo Souza também, dos jogadores não comprarem a ideia dele não ser querido pelos jogadores. Tem uma parcela de culpa dele? Tem. Mas cabe ao atleta, um cara profissional, um cara que está recebendo dinheiro para isso, o profissionalismo. Independentemente se eu gosto dele ou não. Eu vou fazer o que ele está me pedindo e eu vou jogar 100%. Eu vou honrar as cores que eu estou vestindo. Né? Porque eu falei do Pilhado aqui, eu peço até desculpa, né? Não estou querendo expor ninguém, não, mas ele é um cara que sempre fala, Paulo Souza, mas ele nunca fala dos jogadores, né? Nunca fala dos jogadores. Os jogadores têm a sua parcela de culpa também. Eu acho que o Paulo Souza não vejo a evolução do trabalho dele, não vejo. É meio irregular, né? Faz uma grande partida, depois já faz uma partida ruim. Faz uma grande partida, faz uma partida péssima. E é culpa só dele? Eu não acho. Eu acho que o jogador que está vestindo a camisa do Flamengo, independentemente dele gostar do Paulo Souza ou não. Ah, e é culpa do Paulo Souza? Não é culpa dele, ué. Ele não está ali para ser animador de torcida. Ele está ali para ser profissional e trabalhar. Falar, eu quero que vocês façam isso. E os caras que recebem para isso, como em qualquer empresa, tem que ter o profissionalismo. Assim, eu posso não gostar do meu chefe, mas eu vou trabalhar com seriedade e fazer o que ele está me pedindo. Se não der certo, aí depois ele, né, e cabe a ele ou os jogadores se reuniram e falar, ó, professor, você está pedindo para a gente fazer isso, mas não está dando certo. Já fez 3 partidas e a gente está cumprindo. Né? Aí é o que eu falei, aí é o profissionalismo. Você pode gostar ou não da pessoa, da forma, do método de trabalho, mas aí é de profissional para profissional. Você está me pedindo para a gente fazer isso, eu estou fazendo. Você está vendo que eu estou fazendo, que eu estou correndo. Agora não está dando certo. Então, assim, cabe o seu profissionalismo agora como treinador de ter a humildade de mudar alguma coisa, né? Se é que isso já não aconteceu. Agora, a gente sabe que também, né? Não é só culpa do treinador, né? Por isso que eu falo, assim, acho que o Jorge Jesus faria um trabalho muito melhor que o do Paulo Souza, eu acho. Assim, não vou ser hipócrita aqui, eu acho que o Paulo Souza faria um trabalho muito melhor, mas muito melhor, um nível muito mais alto. Até porque ele é bastante querido pelos jogadores, né? Mas o profissionalismo tem que ser de ambas as partes e também da gestão, né? E falta tudo isso, ao que me parece, em todas as frentes, né? Não só dos cartolas, mas dos jogadores e do próprio Paulo Souza ali naquela coletiva que ele falou do Diego Alves. Então falta profissionalismo de todo mundo, né? É impressionante. Mas uma classificação importante. O resultado, não dá pra gente desprezar o resultado. O Flamengo termina a fase de grupos da Libertadores com 5 vitórias e um empate, pô. Ah, o grupo era uma baba. Tudo bem. Mas o Estudiantes perdeu do Vélez de 4-0. E o grupo estava sendo uma baba até então. O adversário difícil era. Mas o grupo vinha sendo uma baba até então para o Estudiantes. E tomou a goleada na última rodada. O Flamengo, que já estava classificado, precisava fazer muita coisa? Não. Essa partida foi protocolar. Agora o torcedor sempre vai pegar no pé, né? Enquanto o Jorge Jesus estiver... E mesmo depois que o Jorge Jesus estiver empregado, o torcedor aí vai pegar mais no pé porque não aproveitou a oportunidade de trazê-lo quando ele estava desempregado, né? Enfim, bela campanha do Flamengo. A gente tem que destacar isso. A partida não foi legal? Não foi. A campanha é bastante irregular, errática? É. O Paulo Souza não consegue dar consistência ao seu trabalho. Agora, eu falei, eu vou repetir. Eu vejo que é uma equipe hoje que todo mundo entende que vai ter que ser assim. Vão ter que se aceitar. Cada mês vai aparecer uma crise nova e os caras estão ficando calejados com isso. Assim, a gente queria o Jorge Jesus. Eu tô vendo que não vai vir. Então, vou honrar a camisa que eu tô vestindo, né? O clube que eu fiz história, que eu sou histórico, que eu sou ídolo, eu vou honrar, ué. Se não gosta do Paulo Souza, não gosto. Mas se ele tá pedindo, nós vamos fazer. E se tiver que perder fazendo o que ele tá pedindo, nós vamos perder. E depois a gente fala, ó, perdemos fazendo o que você pediu, né? E vida que segue, né? Toca o barco. Eu acho que vai ser assim, por enquanto, a vida no Flamengo. E o clássico, eu acho que é o ponto da virada.
né? O ponto decisivo. Ponto da virada ou ponto da virada eu acho que em todos os sentidos. Assim. Pode ser o ponto da virada do Paulo Souza como treinador do Flamengo, ou pode ser o ponto da virada porque vai ser o momento que ele vai ser demitido, né? Então pode ser o ponto da virada para o bem ou para o mal. O clássico contra o Fluminense eu vejo como o ponto da virada aí ou para a sequência do trabalho do Paulo Souza ou para encerrar o vínculo do Paulo Souza com a equipe rubro-negra. Tá? E agora eu volto ao grupo A para falar de Palmeiras. O grupo terminou com Palmeiras e Emelec, né? As duas equipes avançam. O Emelec fez 7-0 para cima do Petroleiro nessa última rodada, né? Grande resultado. O Palmeiras também goleou o Petroleiro. E o Palmeiras mais uma goleada, 4-1 para cima do Táchira. 3 gols do Gustavo Scarpa. E o Palmeiras termina a fase de grupos da Libertadores com 18 pontos, 100% de aproveitamento. Eu tinha falado que é muito difícil uma equipe terminar uma fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento. Aí eu puxei aqui, ó, o Vasco em 2001, o Santos em 2007 e o Boca Juniors em 2015, tá? Então, poucas equipes conseguem fazer o 100% de aproveitamento. O Palmeiras consegue agora em 2022. E mais do que o 100% de aproveitamento, a quantidade de gols. O Palmeiras fez 25 gols e o saldo de gols. O Palmeiras tem um saldo de 22 gols. Tá? A melhor campanha, o melhor saldo até então tinha sido do Boca, que eu falei de 2015, que fez 18 pontos e teve um saldo de 17. O Palmeiras fez 18 pontos e um saldo de 22, que poderia ter sido maior, tá? O saldo de gols do Palmeiras, é importante destacar, poderia ter sido até maior se o Palmeiras tivesse feito os gols, as oportunidades criadas contra o Emelec na quinta rodada, por exemplo. O Palmeiras poderia ter feito uma campanha ainda mais absurda e que dificilmente alguém fosse chegar. Essa campanha aqui, dificilmente alguém vai se equiparar já, né? Mas poderia entrar aí assim, como uma campanha do século, né? Porque nesse século, óbvio que tem muitos anos para ainda acontecer, mas se o Palmeiras faz uns 4-0 para cima do Emelec, pô, aí seria praticamente impossível uma equipe replicar ter a sorte de cair num grupo tranquilo como caiu o Palmeiras e fazer a quantidade de gols que o Palmeiras fez. Jogando muitas vezes com o time reserva, né? Com o time alternativo. Então, é impressionante a campanha. Falei dos recordes aí, 25 gols, 22 de saldo, né? O time que fez mais gols na fase de grupo, o time que tem a melhor saldo de gols, o time que conseguiu 100% de aproveitamento. O Palmeiras tem o Rafael Veiga e o Rony com 14 gols, né? Os dois são recordistas do Palmeiras em gols na Libertadores. Passaram o Alex, né? O chamado de Cabeção, o Alex Cabeção, que tinha 12, e os dois compartilham aí 14 gols nesse momento, e o Palmeiras tem 18 jogos de invencibilidade com o visitante, é um recorde absoluto do torneio. Então o Palmeiras vem somando recordes. O Palmeiras do Abel Ferreira é um time impressionante, assim, é impressionante, e muita gente segue falando, né? É um grupo fácil, é importante destacar isso, é um grupo fácil, né? Agora, o Corinthians pegou o Always Ready, empatou e quase foi eliminado, tá? Quase foi eliminado, por isso que a gente fala, assim, uma coisa é você pegar um adversário fácil, outra coisa é você ir lá e você golear o adversário fácil, como fez o Palmeiras, como fez o Emelec, né? Que eu falei, fez 7 gols, como fez o River Plate também. O River Plate nessa última rodada goleou. Deixa eu pegar aqui o resultado do River, pessoal. O River fez 8-1 para cima do Alianza Lima, né? O Fluminense fez 10 gols. Então, se você pega um adversário fraco, o seu papel é respeitar a bola e fazer o gol. E foi isso que o Palmeiras fez. Se os adversários permitiram, o problema é deles. O problema é dos outros. Eu vou lá e eu vou golear, eu vou fazer o meu papel. E fez muito bem o seu papel o Palmeiras. Repito, grande campanha. O líder geral absoluto, né? Reina absoluto nessa fase de grupos da Libertadores, melhor campanha, né? Tá na história aí da Libertadores com vários recordes. Falei aqui do quantidade de gols marcados, do saldo de gols,
de invencibilidade como visitante. Curiosamente, o Palmeiras tem maior invencibilidade como visitante do que como mandante, né? Curioso. Mas uma grande campanha. Agora, é legal pro torcedor? É, sim, e não é, assim, querendo jogar um balde de água fria nem nada. Só que precisa confirmar esse favoritismo agora, né? As equipes, quando fizeram essas grandes campanhas, não foram campeãs da Libertadores, né? Então, o Palmeiras precisa confirmar esse favoritismo. É a equipe que vem jogando o melhor futebol da Libertadores disparado. Disparado. Talvez eu acho que junto com o River Plate, talvez, são as equipes que joguem o melhor futebol da Libertadores, tá? Junto com o River. Mas eu acho que o Palmeiras joga mais. Né? É difícil medir pelo nível dos adversários, sim. Mas eu acho que o Palmeiras vive um melhor momento e vem apresentando o melhor futebol. Não é puxando sardinha mesmo porque é um brasileiro, tá? Ah, tá puxando saco. Tô mesmo, porque é um brasileiro. Mas agora precisa confirmar o favoritismo. Mas assim, não dá pra gente negar que o Palmeiras, até por 2 títulos recentes, é o grande bicho-papão dessa Libertadores. É o grande bicho-papão. O Palmeiras, quando joga a Libertadores, ele joga de uma outra forma. É um time diferente. Sim, é diferente. Não dá para entender. O Palmeiras cria 1000 chances contra vários adversários na... 1000 chances é modo de dizer, tá? Cria, cria de 10 a 20 chances de gols no Campeonato Brasileiro contra adversários mais fracos e não consegue fazer. Na Libertadores tem de 10 a 20 oportunidades e faz um monte de gol, né? O que acontece? A tensão, né? A tensão, a mobilização, né? O Rafael Navarro é o artilheiro do Palmeiras nessa edição de Libertadores, por exemplo. Fez um monte de gols nos 3 primeiros jogos, nos 2, no primeiro não, mas no segundo e no terceiro, né, se eu não me engano. Fez um monte de gols, mas essa última partida, por exemplo, ele participou bem. Ele não fez gol, mas ele participou bem, contribuindo com a equipe, dando passe, né, chamando a marcação. Então ele fez um papel, ele vem crescendo na Libertadores. No Brasileirão ele ainda está devendo, mas ele vem crescendo, ele vem subindo o nível de atuação e ele pode ser um cara importante para o Palmeiras, né? Se vai ser o centroavante, chegou, né? Mas o Uruguai agora, que também a gente não dá para saber se vai ser o cara, né? Mas o Navarro eu acho que ele tende a crescer bastante, ele tende a receber esse status de camisa 9 do Palmeiras, tá? Eu imagino que sim. Agora, precisa de tempo, né? Precisa de sequência, é um cara muito novo. E eu acho que à medida que ele ganha confiança e ele vem melhorando aos poucos, eu acho que ele tem tudo para crescer. Fora também, eu já citei o caso do Gabriel Menino. Com a lesão do Jailson, é um cara que pode ganhar cada vez mais espaço. E ele parece ser um cara muito mais centrado neste momento, né? O Abel Ferreira conseguiu trabalhar legal, né, o aspecto psicológico do atleta. Eu imagino que ele volte bem e que ele volte melhor que o Atuesta. Eu acho que o Gabriel Menino pode ser aí o titular da posição ou o reserva imediato, né? Em virtude do que a gente já viu dele, se ele voltar aquele nível de atuação com a mesma concentração, ele pode chegar nesse nível, ele pode jogar ali. Agora, é difícil, assim, vai compartilhar espaço, vai tirar a vaga de quem, né? Titularidade eu acho que é meio ambicioso dizer isso, mas tendo em vista que o Danilo serve a seleção e que pode ser vendido, né? Eu acho que o Gabriel Menino pode ser aí o reserva imediato, né? Inclusive pegando o lugar que hoje é do Atuesta. Eu acho que o Gabriel Menino joga muito mais que o Atuesta, né? Vamos ser sinceros. Agora, ele teve o tempo, né, da torcida, se a gente pode dizer assim, perdoá-lo, dele recuperar a confiança. Eu acho que tende a aumentar. O Palmeiras vai crescer muito ainda. O Palmeiras tem um potencial de crescimento muito grande. O Abel Ferreira colocou nesse jogo vários jogadores da base. Então, o Palmeiras tem um potencial gigantesco de ir crescendo ao longo da temporada. É impressionante. É impressionante. Fica o torcedor corneteiro pedindo reforço. O Palmeiras não precisa, cara. É impressionante. O Palmeiras não precisa de reforços. Porque a garotada que jogou a copinha pode subir. E se a transição, e o Abel mostrou que sabe fazer essa transição, se a transição for muito legal, se conseguir fazer já ao longo dessa temporada, janela de meio de ano, o Palmeiras não precisa de ninguém.
De ninguém. Já trouxe um centroavante, tá tudo bem. Pediram, trouxeram. Não era o que a galera queria? Não era. Mas já trouxe. Agora no meio do ano, em virtude do que acontecer, das opções de banco, dessa garotada que subir e corresponder, pode ser que o Palmeiras não precise nem fazer grandes contratações. Talvez mais uma. Talvez mais uma no meio campo e mais uma na zaga. Talvez. Talvez e olhe lá. Né? A gente vai acompanhar como que vai ser a evolução dessa garotada. Mas que o Palmeiras não precisa, eu acho que não precisa, tá? Mas é uma grande equipe. Fez uma grande campanha. E falei, eu repito, para mim o Palmeiras é o bicho-papão dessa Libertadores, tá? E não é querendo jogar pressão, eu acho que a equipe que abraça a pressão e vence sob pressão é a equipe que merece ser campeã. É a equipe que, pô, uma equipe que abraça esse favoritismo e joga com esse favoritismo do lado, é uma equipe que merece ser vencedora e merece ser campeã. E o Palmeiras tem sido isso. O Palmeiras do Abel Ferreira tem sido isso. É a equipe que vem sendo favorita, vem abraçando esse favoritismo e vem ganhando. Os caras estão abraçando esse favoritismo mesmo. É isso, a gente gosta de ganhar título. Por isso é uma equipe que eu acho que é super campeã e super merecedora. Porque tem várias equipes com favoritismo que sucumbem à pressão. E esse time do Palmeiras parece que gosta disso. Esse time do Palmeiras cresce com isso. Então a gente vai acompanhar o sorteio, né, das oitavas de final da Libertadores e torcer para os brasileiros terem um sorteio bacana, né, uma possibilidade, uma perspectiva legal. Mas é difícil, né, que todo mundo consiga um adversário razoavelmente ok para passar para a próxima fase. Alguém vai se dar mal, né? Alguém vai pegar um adversário muito complicado. Mas é isso, que assim, você quer passar para... Você quer avançar no torneio, você não tem que fugir de adversário difícil, não. Talvez essa primeiro jogo do mata-mata é interessante não pegar o fera logo de cara, né? Porque aí você tem tempo de sentir o jogo do mata-mata e tudo mais. E aí sim, depois crescer com isso, né? De saber lidar melhor com a pressão e tudo mais. Agora é difícil que todo mundo pegue um adversário ok assim para avançar na competição, mas a gente vai ficar na torcida. E depois, amanhã, né? A gente vai ter o sorteio aí, logo menos. E amanhã a gente está de volta, né? Para falar dos sorteios, das chaves e expectativa aí para a sequência das competições, tá certo, gente? É isso. Vou finalizar por hoje. Hoje a gente estendeu um pouco mais aí, porque, eu repito, não consegui falar dos jogos ao longo dos dias, mas hoje a gente fez um balanço geral aí. E a gente vai ficar na torcida e vamos ficar todo mundo na torcida. Para quem torce pelos brasileiros nas competições, vamos ficar na torcida, né? Para que o sorteio seja um pouquinho favorável. Pelo menos para um ou dois, né? Seja favorável. Então é isso. Vou fechar por hoje. Valeu demais, galera. Forte abraço. Ótimo final de semana para todo mundo. Tá chegando aí, sextou. Então, ótimo final de semana para todos. Forte abraço e até amanhã, talvez. Vamos tentar gravar para falar desse sorteio da Libertadores. É isso. Tchau.